a partir do verso de número 8. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas palavras são daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas dores e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te apresentamos este momento. Senhor, o Senhor vem falando conosco desde o começo deste culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós adoramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós sacrificamos, nós estamos aqui ouvindo das Suas maravilhas. Mas esse momento é um momento da Tua resposta, Senhor, para tudo aquilo que nós viemos entregar. Senhor, Papai querido Santo, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus carinhoso, é um Deus zeloso. Então, Espírito Santo de Deus, continua a falar conosco. É o que eu te peço, Pai, nessa manhã, em o nome de Jesus. E quem pode, aplauda ao Senhor e tome o seu assento no nome de Jesus. Querido, prometo ser muito breve, para não passar do horário. Nós vivemos hoje em uma cultura que é tão complicada quando nós falamos de problemas, porque nós vivemos uma cultura que o problema dos outros é o problema dos outros. Nós somos indiferentes a problemas que acontecem. Querido, muitas das vezes nós ouvimos que Deus faz milagre, nós ouvimos problemas que acontecem, porque para Deus fazer um milagre, o problema precisa vir antes. Para Deus acalmar uma tempestade, a tempestade precisa vir. Para Deus curar, a doença precisa vir. E às vezes nós ouvimos que Deus está fazendo, mas parece distante porque não fomos em nós não sentimos a dor, nós não sentimos o problema. E essa é a cultura que tem entrado dentro do cristianismo, dentro do evangelho. Nós muitas das vezes queremos nos abster daquilo que está acontecendo com o nosso irmão. Muitas das vezes nós vemos o nosso irmão entrar sorrindo e nós não imaginamos o que está acontecendo com ele. E por ele estar sorrindo e nós já temos os nossos problemas, nós tratamos isso com indiferença. Se ele está sorrindo, ele está bem. E perguntar se está tudo bem, se eu não quero ouvir problema, é melhor que eu não pergunte. Nós estamos vivendo muitos dias assim. E esse tem sido um esfriamento espiritual tão grande, que nós estamos levando também ao relacionamento de Cristo para conosco essa frieza. Nós olhamos para Cristo como Deus, como aquele que venceu a morte, como aquele que fez os milagres, aquele que está à destra do Pai. Nós olhamos Deus de forma tão divina que esquecemos a natureza humana de Cristo. Pedro vai nos escrever nas epístolas que Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% carne. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, nós estamos com uma indiferença aos problemas, sem entender que nós estamos trazendo para Cristo, para o nosso Deus que vive, a idolatria de um Deus que não faz nada. Nós estamos adorando a Cristo, mas como se ele fosse um boneco, uma estátua, que tem boca mas não fala, ouvido mas não ouve, pé mas não anda. Porque nós acreditamos e estamos colocando a idolatria a Cristo no nosso coração, de tal forma que nós estamos colocando ele num pedestal, e ele está longe de nós, ele só é Deus.
Ele só está lá à destra do Pai. E isso tem nos esfriado a nossa fé. Isso tem esfriado o nosso relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós olhamos somente para a divindade de Cristo, menos nós acreditamos no Cristo que é amigo, que é consolador, que está perto, que sente as nossas dores, que se preocupa conosco. E nós estamos vivendo um evangelho sem relacionamento. Estamos vendo um Deus tão distante, sem relacionamento. Estamos acreditando em um Deus e tentando nos convencer que nós somos tão aventurados, porque nós seguimos um Deus que não vemos, mas na verdade nós estamos aguardando alguma coisa nós vermos para nós acreditarmos. Porque na verdade nós estamos vivendo em um tempo a qual foi dito por Cristo que a iniquidade iria se propagar, a maldade iria crescer e o amor iria se esfriar. Não de todos, mas o amor de muitos iriam se esfriar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: evangelho sem amor, evangelho sem fé, é somente mais uma religião, é somente mais uma idolatria. Às vezes nós falamos de idolatria e nós vamos lá para Maria, para o José, para o Paulo, para o Pedro, para a estátua, para tanta coisa, mas na verdade, muitas das vezes nós estamos idolatrando a Cristo, e idolatria é pecado, seja para qual coisa for. Se nós olharmos a Cristo, um Cristo tão distante, nós não entendemos o que Cristo veio fazer aqui. Se nós olharmos a Cristo, um Cristo tão longe, nós não conseguimos permanecer em fé. E aí se explica tantas coisas que nós vemos no nosso mundo hoje. Ou na verdade, tantas coisas que nós deveríamos ver e nós não vemos. Que é milagre. Que é a manifestação do Espírito Santo. Cultos que estão virando reuniões, que estão virando uma empresa que você vai e bate cartão, e estão virando um entretenimento. Quanto maior o telão, melhor as luzes, mais o Espírito Santo. Esquecendo que o Evangelho não é um livro de leis que é para ser seguido, mas é um amor que é para ser obedecido. Jesus se apresenta a João na ilha de Patmos e decide descrever ali a situação de 7 igrejas. Igrejas essa que, se nós olharmos diante do estudo, olharmos diante dos nossos olhos, eram igrejas perfeitas, não tinham problemas. Igrejas essas na Ásia Menor que se tinha ainda a liberdade de se propagar a palavra. Porque toda a perseguição que tem nas igrejas do Apocalipse não são perseguições externas, são perseguições internas. São daqueles que se dizem e não são. Como o próprio Cristo vai dizer na carta de Esmínia, existem aqueles que se dizem judeus, mas não são. Eles estão sentando, se ajuntando com Satanás. Estão dizendo que fazem parte de vocês. A perseguição que Jesus estava dizendo era uma perseguição interna. Era aquilo que racha a igreja, era aquilo que faz a igreja parar de crescer. Ele não estava falando da externa, porque a Ásia Menor, todos poderiam pregar. Todos tinham o ambiente para pregar. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você estuda aquilo que era, ou a geografia das igrejas, você vai ver que os maiores auditórios que se existiam na época eram 7 igrejas da Ásia Menor. Era maior do que teatro dos gregos. Tinha uma relevância, eram grandes, tinham sido fundadas por Paulo. Paulo é aquele que nós seguimos praticamente todo o evangelho que ele pregou, que ele anunciou. Ele ensinou a gente a fazer igreja. E aquela igreja tinha tudo de bom. Tinha estrutura, eram ricas, estavam em lugares extremamente estratégicos. Todas as igrejas estavam em cidades populosas, e não somente por grande população, mas todas as cidades eram comerciais. Então muitas pessoas iam visitar. O evangelho estava sendo propagado no lugar certo, no ambiente certo. A igreja estava fluindo.
Mas olha para o irmão que está do seu lado. Aí chega Jesus, fala para ele, aí chega Jesus e mostra que a visão dele não é a nossa visão, e que ele vê que os nossos olhos não veem. Querido, 6 igrejas das 7, Jesus começa a descrever que ele conhece as obras. E para todas as igrejas, as 6 igrejas, Jesus chama a atenção. Elas eram lindas, eram perfeitas aos nossos olhos. Mas dentro do coração existiam coisas que Jesus precisava puxar. Porque a Bíblia vai dizer que eles não estavam sendo salvos. Querido, para uma das igrejas, Jesus chega e se ouvir, eu vou tirar a vela de vocês do candelabro, vocês não vão comigo. Mas eram igrejas estrondosas. Eram pessoas que dirigiam a igreja com capacidade. Porque Paulo, depois de ser decapitado, as igrejas ficaram para João. Jesus chega no líder da igreja e começa a descrever o que estava acontecendo na igreja, aquilo que João não estava vendo. E Jesus começa, olha, eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é quente nem frio. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você fala que está vendo tudo, mas é melhor você comprar colírio. Para outra ele chega, eu conheço as suas obras. Você se engrandece tanto que você é tão rico, então compra roupas de santidade, porque as suas roupas estão manchadas. E ele diz, eu conheço as suas obras, eu conheço. Mas para a igreja de Esmina, Jesus fala completamente diferente. E ele fala de um jeito que nós, muitas das vezes, não acreditamos mais. A igreja de Esmina, ele não diz, eu conheço as suas obras. Para a igreja de Esmina, ele diz, eu conheço as suas dores. Eu sei o que você está sofrendo. Eu sei que estão se levantando e eu sei o que vai vir ainda depois. A palavra conhecer, a palavra que João usa no grego para conhecer, não é somente saber, mas é conhecer de ter participado de tal coisa. Jesus chega e fala, eu conheço as suas obras, e é óbvio que ele olha aquilo que nós fazemos também. Ele olha as nossas mãos. E o próprio Jesus vai dizer que naquele grande dia, ele vai querer que nós apresentamos as nossas mãos. Porque ele deu talento para todos nós. Todos nós temos talentos para ser usado em prol do reino de Deus. Todos nós temos talentos. Você pode se sentir o mais incapaz do mundo, mas Deus te colocou um talento. Há algo que você faz que Deus tem interesse nisso. Há um dom que Deus te colocou que Ele tem interesse nisso, porque o reino de Deus, Ele é completo. Não adianta um corpo só ter braço, ele precisa ter todos os órgãos. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que um prega, outro canta, o outro profetiza, o outro revela, porque a obra de Deus se faz por completo e Deus colocou um talento. É óbvio que Ele vai olhar para as nossas mãos, mas existe um Cristo que também foi 100% homem, que padeceu pelos nossos pecados, que conhece as nossas dores. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala, meu irmão, Jesus conhece as suas dores. Ele não está distante, que Ele quer somente comemorar as coisas boas com você. Ele não é uma estátua que parece que e é tão divina que nós não conseguimos alcançar. Mas Ele é o Consolador, que consegue secar dos nossos rostos toda lágrima. Ele é o amigo que está conosco em todos os momentos. Ele é o ajudador, aquele que quando nós escorregamos, Ele está lá com a mão estendida. Ele é o nosso advogado, que quando nós precisamos apresentar alguma coisa para Deus, Ele luta em nosso favor. É mais próximo do que nós conseguimos imaginar.
é mais próximo do que nós conseguimos ver. Jesus não quer ser idolatrado por você, Ele quer ser você como amigo. Ele conhece as suas dores. Às vezes nós passamos por situações e provações e problemas que parece que nós estamos sozinhos, e acreditamos nisso. Acreditamos que Deus não sabe o que nós estamos passando. Acreditamos que existem tantas pessoas como eu consigo ser tão especial para Deus. Mas o próprio Deus diz para Isaías: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas eu todavia não me esqueço de você. O seu nome está gravado na minha mão. Todas as vezes que eu estendo a mão para abençoar, eu vejo o teu nome lá. Nós estamos esquecendo de um Deus que não vê como nós vemos, que não enxerga como nós enxergamos, e também não trata com indiferença o que nós tratamos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus conhece até a cor que você gosta. É esse Deus que eu quero te apresentar. Porque às vezes nós estamos cultuando, e estamos fazendo uma imagem de Jesus que não existe. Estamos tratando a coisa somente com seriedade e sem coração. Estamos, que nem Isaías vai profetizar, como sepulcro caiado, que era uma construção banhada de ouro, mas era para colocar morto dentro. Às vezes nossas falas, às vezes os nossos pensares estão tão vazios, porque estamos nos distanciando. Fazemos obra, e parece que Jesus só olha a obra. Não, o olhar de Jesus é mais intenso do que isso. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Livro de Mateus, capítulo de número 2, Mateus vai descrever o seu próprio encontro com Cristo. Ele vai dizer que ele estava na beira da praia, cobrando o imposto dos pescadores. Quando Jesus desce do barco de Pedro, o olhar de Cristo se lança ao olhar de Mateus. Jesus não falou nada, nenhum discípulo chamou. Ele largou tudo e com um simples olhar ele se converteu. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta, fala: meu irmão, que olhar é esse? Querido, às vezes nós, como ministro do Evangelho, nós pregamos, falamos, estudamos e não conseguimos convencer ninguém. O olhar de Jesus cruza com o olhar de Levi, Mateus, e ele larga tudo. João vai descrever que os seus olhos é como chamas de fogo. A Bíblia diz que quando João olha para Cristo, ele cai, ele se desfalece, ele desmaia. Porque ele não esperava aquilo. Ele não estava pronto para ver esse Jesus. E quando Cristo começa a olhar para as igrejas, ele não vê a estrutura, ele não vê a parede, ele não vê o quão relevante elas eram, qual é o tamanho do telão, qual é a oratória do pregador. Não, Jesus estava vendo as dores de cada uma e sabia o que cada uma realmente estava passando. Ei, querido, o Evangelho não pode ser tratado como uma megalomania. O Evangelho não é assim. O Evangelho ainda é do 1 a 1. O Evangelho ainda é do abraço. O Evangelho ainda é do amor. O Evangelho ainda é do carinho. Ei, querido, o Evangelho ainda é do sorriso. Porque Evangelho significa boa notícia. Eu não trago uma boa notícia com carrancudo. Eu não trago uma boa notícia desesperançado. Eu não trago uma boa notícia sem responsabilidade. Uma boa notícia eu tenho prazer de apresentar. A Bíblia vai dizer que Filipe tem um encontro com Cristo. E antes de seguir a Cristo, ele diz: não, calma, eu preciso buscar o meu amigo. Porque todos precisam saber que Jesus está aqui.
Jesus era mais humano do que nós pensamos, imaginamos. A Bíblia vai dizer que Jesus, em uma das suas obras, ele recebe uma carta de Marta e Maria, dizendo: Jesus, nosso irmão Lázaro está prestes a morrer. Precisamos que você venha depressa. Corre para cá. A Bíblia diz que Jesus, literalmente, ele não deu atenção alguma para a carta. E ele continuou fazendo a obra que tinha que fazer. Passado 4 dias, Jesus recebe mais um mensageiro. Mas o mensageiro agora disse: Jesus, não precisa ter pressa. Lázaro morreu. Quando puder, visite a família. Jesus olha para os discípulos e fala: agora é a nossa hora. Agora nós vamos para lá. Os discípulos disseram: mas o que está acontecendo? Jesus disse: o nosso amigo adormeceu. O nosso amigo está dormindo e eu preciso ir lá para despertá-lo. A Bíblia diz que Jesus, quando chega na porta da cidade, Marta veio com um questionamento gigantesco, dizendo: olha, você poderia ter vindo, olha, você poderia ter feito, olha, eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia. E quando Maria chega chorando, Jesus faz algo que nós não conseguimos entender. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Se Jesus sabia que Lázaro havia morrido, e sabia também que estava indo para lá para ressuscitar Lázaro, e sabia tudo o que iria acontecer, aí eu te pergunto: por que Jesus chorou naquele momento? Querido, mesmo sabendo o que iria acontecer, mesmo sabendo qual é o final, Jesus, ele sente o que nós sentimos. Às vezes nós estamos dentro de nós tão angustiados, tão agoniados, mas nós não deixamos transparecer. Nós vivemos em uma das culturas que foi implantada por Satanás, que nós não podemos demonstrar nossa fraqueza a ninguém, que nós não podemos transparecer nada que nós vivemos, porque para algo acontecer de bom na nossa vida, nós não podemos contar nada para ninguém. E se algo de ruim estiver acontecendo, nós também não podemos contar nada para ninguém, porque o que Satanás quer é que nós nos isolamos. O que Satanás quer é que o bando esteja perdido. Quando você vê um canal de televisão mostrando uma caça de um animal, ele não caça o bando, ele não bate de frente com o bando. Ele sempre ataca aquele que está desgarrado. Porque aquele que está sozinho é presa mais fácil. E a Bíblia diz que Satanás, ele se porta como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então a primeira forma que Satanás luta é nos desgarrando, é nos afastando, é nos tratando de forma solitária. Porque quanto mais solitário nós ficarmos, mais fácil é para ele atacar. Quanto mais sozinho nós ficarmos, quanto mais essa mentalidade de que nós não podemos falar nada para ninguém, que nós não podemos demonstrar nada para ninguém, mais fácil ele consegue derrubar. Porque a própria Bíblia diz que as nossas necessidades nós precisamos comunicar com os santos. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele, meu irmão, você não tem um globo de adivinhação. Você precisa saber da minha boca o que acontece. Nós não somos adivinhos. Então nós temos uma família que nós podemos compartilhar. Nós temos uma família que nós podemos dizer o que está acontecendo. Marta e Maria foi para Jesus sabendo que ele era o Cristo, mas elas foram com aquele coração de luto, dizer que Jesus poderia ter resolvido. E a Bíblia diz que Jesus sente a dor. E o versículo
menor que a Bíblia tem vai descrever o maior sentimento que Cristo demonstrou. E Jesus chorou. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos adorando um Deus distante. Nós não estamos adorando um Deus que só quer saber o que você faz. Nós não estamos adorando um lugar. Nós não viemos aqui para uma reunião. Nós não estamos aqui somente para nos encontrarmos, para batermos papo, para colocarmos a conversa em dia. Não, não. Nós estamos aqui adorando, cultuando um Deus que é próximo, que é nosso amigo, que é o nosso intercessor, que é o nosso ajudador. Querido, Jesus chora e quando ele se levanta, ele diz: me leva ao túmulo. E quando ele chega na frente do túmulo, ele dá só um brado: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que um homem todo enrolado, todo cheio de faixa, começa a vir pulando daquela caverna. Porque Jesus se importa com a dor que nós sentimos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. No último domingo, eu saí do culto e fui para o hospital. Saí daqui, até agradeço a irmã Isabela e o irmão Felipe, que me levaram, me deixaram no hospital e não tinha o especialista que eu precisava. E eu fui conduzido para um outro lugar. Chegando lá, eu até mandei uma mensagem para a pastora, porque o meu convênio não aceitava. Eu tinha que pagar a consulta e todo mundo sabe, às vezes a gente não está preparado para isso. E aquilo entristeceu meu coração, porque eu tinha algumas coisas para resolver. E aquela dor constante. E eu paguei aquela consulta. E até falei para a pastora, mandei uma mensagem para ela. E ela até me corrigiu, eu falei para ela, meu, tudo parece que acontece comigo. Aí ela me mandou uma mensagem, ela disse: não, entra nessa agora. E eu fiquei lá esperando o médico me chamar. E muita gente passando. Um lugar bonito, que é completamente diferente quando nós pagamos e não pagamos. E eu comecei a falar com Deus, e talvez a palavra não seja falar, foi reclamar mesmo. Eu comecei a reclamar com Deus. Eu falei: meu, tanta coisa para dar errado, agora até a saúde está ruim, até a dor não passa, precisando trabalhar com as coisas da igreja para resolver. Querido, eu nunca, em 18 anos que eu prego o evangelho, eu nunca cancelei uma agenda. E essa semana eu tive que cancelar tudo. Cheguei lá, eu peguei uma bactéria no meu ouvido e cheguei lá com o meu ouvido sangrando e saindo pulso. Aí a gente fez todo o procedimento e tal, e eu esperando lá. Aí eu falei: Jesus, isso daqui está doendo, eu preciso que resolva. Aí na hora o Espírito Santo falou no meu coração, ele disse: eu conheço as suas dores. Às vezes nós achamos que é tão pouca coisa, que o que nós estamos passando é simplesmente humano, que nós não temos o direito de questionar ou reclamar, ou qualquer outra coisa. Mas, querido, na verdade, Deus, Ele quer saber tudo de você. Na verdade, Deus, Ele se importa com aquilo que você está passando. Na verdade, Deus, Ele se importa com você. Se importa tanto que parece que alguns momentos da Bíblia, nessas horas, são nos tirados da memória. A Bíblia vai dizer que Moisés tira o povo do deserto. Chega no monte, recebe um monte de ordem de Deus. Na verdade, ele não presta atenção em muita coisa. Quando Jesus deixa ele falar, ele fala: e aí? Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei qual que é o propósito.
Quem vai comigo? Quem vai conduzir esse povo? Querido, o próprio Deus decidiu dizer para Moisés: eu vou com você. Eu não vou terceirizar, eu vou estar com você. Querido, Jacó tinha tudo para ser rejeitado em qualquer lugar que ele aparecesse, porque o seu nome já descrevia as suas atitudes. Ao contrário do que nós achamos, na época de Abraão, de Moisés, eles não davam nome para uma criança ao nascimento. Eles davam nome para uma criança depois das suas obras. Então, quando a criança ia crescendo e alguns pontos da sua personalidade ia se mostrando, eles davam um nome. Jacó significa enganador. Jacó sempre tentou trapacear do irmão, e esse era o seu nome. No dia em que ele se depara com o próprio Deus, a primeira coisa que Deus fez foi: você não vai chamar mais isso, porque eu conheço a rejeição que você passa. A partir de agora você se apresenta como Israel. Abraão um dia estava em casa. Deus tinha mandado anjos destruir Sodoma e Gomorra. Quando os anjos passam pela terra de Abraão, Deus manda: volta, porque eu não faço nada sem avisar para os meus amigos. Vai falar para Abraão o que eu vou fazer. Um Deus que se importa em perdoar tanto pecado, que quando Davi se rasga no templo, a primeira pessoa que Davi se depara é o próprio Deus, dizendo: olha, eu te perdoo. Você passou tempo longe de mim, mas eu te perdoo. Querido, quando Paulo começou a sofrer rejeição da própria igreja por não ter caminhado com Cristo, Jesus aparece para Paulo e diz: vem cá, eu vou te levar para o céu, você vai andar comigo. Porque quando você descer, você vai dizer para eles que você também andou comigo. Porque Ele conhece os mínimos das dores, Ele conhece o que te machuca, Ele conhece o que você se importa, Ele sabe o que é importante para você, Ele não está distante. Quando ele precisou falar com Elias, a primeira coisa que ele fez foi: olha, come primeiro, bebe primeiro, porque você está com fome, você está andando 40 dias. Primeiro se alimenta. E quando ele chega para a igreja de Esmirna, ele não olhou a estrutura, ele não olhou a obra, ele disse: eu conheço a sua dor, eu sei que está doendo, eu sei que você se olha como mais pobre, mas o meu olhar para você é que você é muito rico. Você não imagina quanto. Querido, muitas das vezes nós estamos desanimando, estamos caindo, estamos capengando, porque o nosso olhar para a situação e o nosso olhar para nós é totalmente humano. Jesus não vê como nós vemos. Ele conhece as dores, Ele conhece os sonhos, Ele sabe o que precisamos aprender ainda, Ele sabe como fazer, a hora de fazer, e Ele não te deixou sozinho. Ele sabe que Ele precisa se apresentar, e Ele sabe a hora certa de se apresentar. Ele não está te deixando sozinho. Querido, talvez você pode estar olhando distante, mas a situação é impossível. Nós apresentamos uma menina que ressuscitou. E de verdade, se você tivesse entendido isso, querido, você nem estaria quieto durante essa pregação. Porque nós falamos tanto, nunca vimos um coxo levantar, nunca vimos um cego ver, mas quando um morto levanta, nós não reagimos. Querido, Deus faz milagres, Deus se importa em fazer milagres, Deus se importa com o que você sente, Deus se importa com a sua história, Deus sabe o que está acontecendo, Ele sabe tudo.
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus te conhece melhor do que você mesmo. Porque antes de você falar, Ele já sabe o que vai ser dito. Feche seus olhos por um momento agora. Deus conhece o seu levantar. Deus conhece o seu deitar. Deus sabe o que está acontecendo. Querido, eu não acredito em acaso, e eu também não acredito que você veio para o culto somente porque você quis vir. Tudo tem um propósito. Tudo debaixo do sol existe um propósito. Eu não sei como que você chegou, talvez você já ouviu muito disso, mas eu sei o que o Espírito Santo te trouxe e quer falar. Nessa manhã Ele quer dizer para você que Ele conhece a sua dor. Ele não está distante. Ele não é apático à situação. Ele não está fingindo que nada está acontecendo. Ele conhece a sua dor. Ele sabe quantas lágrimas já foi derramada por esse propósito. Ele sabe o que tem te machucado. Ele sabe daqueles que se levantam para falar de você. Ele sabe de todas as conversas que nós nem sabemos. E Ele sabe que se nós resistirmos, vai nos ter dado a coroa da vida. Querido, não pare agora imaginando que você serve algo que está distante. Imaginando que você segue algo que não tem mãos, mas não pega, pés, mas não anda, ouvidos, mas não ouve, que você serve algo que não está se importando com você, não, muito pelo contrário. Querido, sua mãe pode te esquecer, mas Ele não te esquece. Ele conhece a sua dor. Ele olha o que ninguém está vendo. Às vezes estão te vendo como uma fortaleza, mas só você sabe o que está acontecendo. E Ele olha essa situação. Quantas vezes nós sorrimos só para ninguém perguntar o que nós estamos sentindo? Ele conhece essa situação. E eu quero orar por você nessa manhã. Talvez você chegou aqui querendo desistir. Ou a desistência não foi um pensamento, mas o cansaço bateu. E Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e que se sentem sobrecarregados. Eu consigo aliviar. Então nessa manhã, você que sabe que você precisava ouvir que o Senhor estava com você, eu quero orar por você. Se coloque de pé se você puder. Coloque a mão no seu coração, porque eu sei que algo irá acontecer. Algo irá entrar na sua alma, na sua mente, e você vai entender que mesmo que você quer, você não consegue ficar sozinho. Davi vai dizer: se eu Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.